Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos comentar sobre justiça das aflições, que está no capítulo 5 do nosso Evangelho, e nos foi passado os itens 1, 2 e 3. Sabemos que a casa tem a sequência do Evangelho, né? Então, bem-aventurados os aflitos. Esse capítulo do nosso Evangelho são os que contém, é o que contém mais itens do nosso Evangelho. É um capítulo extenso, né? Mas nos explicando bem sobre as nossas aflições, por que nós estamos aqui, por que nós sofremos. Então, bem-aventurados são aqueles que têm fé, aqueles que acreditam que rápido nós vamos passar por mais essa existência, mas temos que passar com fé, com otimismo, com coragem, com força. E nós temos visto, através das andanças que a gente tem por aí, muitas casas espíritas, nós temos notícias de muitas criaturas que não estão resistindo a essas aflições, a esses tormentos, a essas preocupações que causam na nossa existência, indo ao suicídio. Por isso é muito importante nós estarmos dentro dessa nossa doutrina, cada vez mais indo buscar o conhecimento para nós poder ajudar. Justiça das aflições. Ajudar aqueles que estão com muitas dificuldades. Sabemos que até nós, muitas vezes, entremos nessa dança de aflição, porque nós estamos nessa existência terrena justamente num patamar de desequilíbrio em busca da nossa sobrevivência do corpo físico. Então, muitas vezes, nós nos deparamos naquela corrida diária, que é a nossa rotina, de ir à busca da moeda, do nosso dinheiro, para pagar aquilo que nós necessitamos. E nós deixamos muitas vezes de lado o eu do Espírito. E aí, o que é que acontece? O desequilíbrio. E aí, nesse tema de hoje, justiça das aflições, o que é essa justiça? É justamente nós estamos aqui para reparar os nossos erros. E isso está dentro das leis divinas. E quem é que nos ajuda a reparar esses nossos erros? Aqueles que procuram, através da prática, colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E que muitas vezes, a gente conversando com outras pessoas, quando a gente fala em Jesus, em Deus, eles até ignoram. E às vezes, nós olhamos este mundo tão perturbado, tão corrido em busca do material, que a gente até se perturba junto, se nós não tivermos centrados. Então, meus irmãos, justiça das aflições, ir com fé, com coragem, com otimismo, como já dissemos. Não vacilarmos. Sabemos que quando nós estamos passando por uma aflição, quando nós estamos passando por um sofrimento, uma dor, uma preocupação geral, nós temos que nos apegar a Deus e a Jesus. É ali que nós vamos receber o nosso conforto. Então, essas bem-aventurados os aflitos, quando nós vamos lá no Evangelho buscar os ensinamentos, a gente vê o quanto nós já recebemos de conforto
através do saber. Que aflição é essa? Que justiça é essa? Todos nós que estamos nesse patamar terreno, todos nós somos devedores. Todos nós. Todos nós somos imperfeitos. Mas nós estamos buscando já o caminho correto. Principalmente nós que já estamos aqui tentando saber o que é que eu sou? Por que eu estou aqui? De onde eu venho? Isso é a nossa doutrina espírita, que nos passa para nós o roteiro de nós sabermos o eu espírito. Eu não sou lá fora só a vestimenta carnal. Eu sou um ser que por aqui também já passou, mas deixou certas pendências. Todos nós deixamos certas pendências. E esta justiça cobra de nós. Não é Deus que cobra de nós. Somos nós mesmos que temos que reparar os erros. Deus não pune ninguém. Deus não castiga ninguém. Somos nós que temos que reparar nos nossos erros. Todos nós. E começa onde? Primeiro, o nosso interior. Depois, aqueles que convivem conosco. Todos eles. Todos eles nós temos um porquê de nós estarmos juntos. Então, quando surge uma dificuldade, nós temos que procurar saber por que eu estou passando por aquela preocupação, por aquela dificuldade. Se eu não chegar a conclusão nenhuma de não saber por quê, nós já sabemos que são causas de existências passadas. Justiça. Justiça dos nossos erros que nós temos que aqui pagar. Mas quem tem que levar a sério isso não é o meu companheiro, nem a minha companheira. Sou eu. Como é que está o meu orgulho? Como é que está o meu egoísmo? Como é que está a minha falta de paciência? A minha ganância? A inveja? Olha quantos vícios nós temos. Quantos vícios nós temos que resgatar? Justiça. Começa tudo por aí. Quando nós nos conscientizarmos disso, que é a nossa reforma íntima, nós vamos começar a caminhar pela nossa perfeição. Aqui do livro Passos da Vida, de Francisco Cândido Xavier, ele dá uns exemplos para nós. Por que nós passamos pelas aflições? Por que nós temos que colocar isso de justiça? Ele diz assim, ó, o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la. Quando surge alguma dificuldade no nosso lar, muitas vezes nós desanimamos. Mas é aí que nós temos que ter fé, força, coragem para nós superarmos. É difícil? É. Sempre costumo dizer assim, se fosse fácil, nós não estávamos mais aqui. Nós já estávamos em outro patamar. Não é a provação que nós estamos passando. É o desespero diante do sofrimento. Qualquer dificuldade que surge para nós, nós já entramos num sofrimento enorme. Isso aí é o quê? É a falta de fé. É a falta de nós olharmos o que Jesus trouxe para nós.
que Jesus ia se manifestar diante de um sofrimento desse? O que é que ele pode nos direcionar? Mas nós estamos tão alheios a isso que nós nem pensamos, estamos só ligados ali, porque nós criamos muitas expectativas, principalmente dos outros, que nós temos que criar em nós essas expectativas. Nós temos que criar caminhos para nós sair dessas situações. Não é a doença, é o pavor de receber a doença. E todos nós somos sujeitos a isso. Todos nós. Porque muitas vezes nós extrapolamos em tudo. Na comida, no trabalho. Todos nós às vezes extrapolamos. Não é o parente infeliz. Olha só. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Emmanuel diz assim para nós num dos seus livros: quando nós vamos fazer uma caridade, auxiliar com uma cesta básica ou uma roupa, uma pessoa lá que nós não conhecemos, mas nós sabemos que existe um familiar nosso necessitado. E nós deixamos esse familiar de lado e vamos ajudar uma pessoa desconhecida, nós não estamos fazendo caridade. Emmanuel passa esse ensinamento para nós. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os nossos próprios erros. Orgulho. Às vezes alguém diz assim: você não fez isso direito, está errado. E nós não aceitamos. Mas às vezes só quer nos ajudar. E tudo isso faz parte da justiça das aflições. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é só para mim. Eu tenho que distribuir o meu amor por todos. E aquele que me dá o amor, eu tenho que saber que ele tem mais pessoas queridas também. Então não é só para mim. E isso aí, quando a gente diz é meu, eu quero, eu tenho, é um egoísmo. E aí começa aí as aflições. Não é a própria pequenez. É a revolta contra a superioridade dos outros. Ah, porque aquele fulano lá tem mais do que eu. Ah, por que meu vizinho tem e eu não tenho? A inveja, a cobiça. Olha só quantas causas nos dão o direcionamento de onde começam as nossas aflições. E de onde nós temos que ter a justiça. Olhar para nós. E sempre dizer: eu sou o culpado disso. Eu tenho que me melhorar. Não é a injúria. É o orgulho ferido. Ah, alguém me disse uma palavra que eu não gostei. Puxa vida, que sofrimento. Passo o dia corroendo aquilo ali. Quem é que se prejudica? Eu. Só eu. Ah, se alguém lá na rua me diz tu é feio, pronto. Já olho para aquela pessoa com uma indiferença. Mas e daí? Foi ela que disse, não fui eu. Deixa passar. Paciência. Resignação. Não é a tentação, é o prazer de experimentar aquela vontade. Ah, será que eu posso fazer aquilo lá? Será que eu posso ir lá naquela boate
e fazer alguma coisa que eu nunca fiz? É a minha vontade? Ah, será que eu posso? Eu não posso, mas eu devo. Então nós temos que olhar tudo isso. Não é a velhice do corpo, lá vem a vaidade. É a paixão pelas aparências. Como é fácil de perceber na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga das aflições que nós criamos. Desenvolvemos e sustentamos contra nós mesmos. Isso tudo Chico Xavier passa para nós no livro Passos da Vida. E tudo isso aqui é uma certeza tão grande que quando a gente vai examinar tudo isso, mas com segurança nossa, com certeza de nós estarmos ali lendo isso e colocando para dentro de nós. Às vezes a gente diz assim, puxa vida, por que eu não vi isso antes? Eu não tinha passado pelas dificuldades que eu passei. Mas cada um de nós que está aqui, nessa existência, tem o seu momento de perceber isso. Mas nós, que aqui estamos dentro de uma casa espírita, nós já temos obrigação. Não é mais tanto a necessidade, é a obrigação de nós rever esses conceitos e tentar nos melhorar. Nós estávamos assistindo um vídeo de Divaldo Pereira Franco. Vou comentar isso com vocês, porque está dentro dessa nossa bem-aventurados aflitos, do nosso tempo terreno, das nossas aflições, da nossa busca. E Divaldo, falando nesse vídeo, ele disse assim, que teve uma alma que foi conversar com Deus. E disse a Deus, Senhor, eu não entendo essa tal de eternidade. Por exemplo, o que é para o Senhor 100 milhões de anos? E Deus lhe disse, 1 segundo. E $1 milhão? 1 centavo. Ah, é? Disse a alma, diz o Deus. Sim. Então, Senhor, me conceda 1 segundo, 1 centavo? E Deus lhe respondeu, espere 1 segundo. E nós temos nessa existência tanta pressa de buscar isso, de buscar aquilo, esquecendo de nós. Esquecemos de nós pagar, ser justos nos nossos erros. De olhar para nós e dizer, onde é que eu devo me reparar? Porque lá na espiritualidade, antes de nós reencarnar, nós fizemos uma programação. Nós fizemos uma programação de nós vir aqui cumprir essa injustiça, os nossos erros, pagar. Nós já estamos pagando os nossos erros? Como é que estão os nossos vícios? Os nossos vícios de orgulho, os nossos vícios de vaidade, os nossos vícios de inveja. Como é que está os nossos vícios? 1 segundo. Daqui a pouco nós estamos partindo. E às vezes nós achamos que nós estamos aqui eternos. Nós somos espíritos que nós vamos seguir a nossa caminhada na espiritualidade. Somos espíritos imortais. Mas nós estamos tendo a oportunidade hoje de nós resgatar os nossos erros. Isso está dentro das leis divinas. E nós temos que pagar.
Senão nós vamos ir, voltar, ir novamente e voltar. Claro que na espiritualidade a gente também cumpre as nossas obrigações. Lá nós não ficamos descansando, não. Quando a gente vê nas redes sociais, descansou, morreu, descansou. Quanto engano. Quando nós partirmos daqui, que nós chegarmos na espiritualidade, nós vamos continuar trabalhando. E trabalhando mesmo. No quê? Nas nossas imperfeições. Lá nós vamos continuar aprendendo. Aí nós vamos voltar aqui novamente. Ou talvez nós possamos mudar para um mundo melhor, como está sendo agora transformada a nossa terra em mundo de regeneração. Será que nós já temos capacidade de passar para o mundo de regeneração? Já também? Muito longe. Quando a gente se depara com certas notícias nas redes sociais, a gente vê quanta humanidade ainda precisa avançar moralmente. Mas nós que estamos aqui agora, temos que nos perguntar: o que eu estou fazendo para mim? Isso não é egoísmo. Isso é olhar o eu espírito. Eu já estou conseguindo avançar um pouquinho mais. Já me melhorei um pouco. Já sou mais paciente. Não tenho muita cobiça. Eu até digo assim, nós estamos num mundo que nós necessitamos. Nós necessitamos pagar o nosso aluguel, pagar a nossa roupa, a nossa comida, a água, a energia. Necessitamos. Então nós temos aquela corrida nossa, diariamente de ir buscar, para nós chegar no final do mês, nós não ficar devendo. Nós já somos devedores. Já pensou ficar devendo aqui também? É ruim. Então nós temos essa corrida diária, essa rotina. Mas nós temos que pensar no eu, espírito. Que essa roupagem física, daqui a pouco vai estar lá no cemitério. Que quando nós vamos no cemitério, como disse de volta também nesse mesmo vídeo, que ele disse que os nossos restos mortais, a nossa roupagem física, está lá no cemitério. E às vezes a gente vai lá, se assusta, fulano morreu, desencarnou. Mas daqui a pouco somos nós que vamos estar lá. E ele até comenta no vídeo, de repente eu escutei um barulho. O que será? É fantasma. Que fantasma? Somos nós, daqui a pouco. Sem roupagem física. E nós, pela corrida que nós temos diária, nós esquecemos disso. Nós esquecemos que somos espíritos. E que essa vestimenta de carne vai ficar por aqui, vai virar pó. Mas nós vamos seguir a nossa caminhada. Vamos seguir. Nossa. Fica à vontade. Nós vamos passar aqui mais uma colocação para nós ter um direcionamento, vivendo o Evangelho. Direcionamento da justiça das aflições. O abuso adoece, o egoísmo intoxica, o orgulho abate, o ciúme desorganiza, a inveja destrói, o ódio desestrutura tudo, a vingança fere, a irritação desordena, a cólera cega, a indiferença paralisa, o desprezo abate, a agressão desagrega,
O descaso zomba, a intolerância golpeia. A violência lesa, a calúnia enxovalha. A intriga ofende, o desvario embrutece. O Espiritismo mostra que a lei de causa e efeito está presente no mundo moral e que toda ação tem a reação correspondente. Se eu errei, eu vou ter que pagar. Justiça das aflições. Significando que, diante do código divino, cada desacerto, agora ou no passado, leva sempre ao reparo necessário e que a aflição, longe de ser injustiça, é, na verdade, o efeito doloroso de uma causa justa. Justiça das aflições. Nós, muitas vezes, quando alguém passa por uma dificuldade, faz aqueles despropérios acusando Deus. Deus não quer ver o nosso mal. Ele nos quer também, Ele nos ama tanto, que Ele nos dá a oportunidade. Nos dá a oportunidade de nós estarmos lá na espiritualidade e dizer, vai lá, meu filho, recupera esses teus vícios. Vai lá, tenta mais uma vez. E cá estamos nós, indo e vindo, indo e vindo. Como diz ali a alma, perguntando a Deus, o que é 1 milhão de anos? 1 segundo. 1 segundo, meus irmãos. E essa nossa existência, então, não é nem 1 segundo. Então nós temos que pensar muito nisso, para nós poder reparar, principalmente aquilo que nós notamos em nós, que nós temos de mais agravante. É a inveja? É o egoísmo? É a falta de paciência? É o orgulho? Como é que nós estamos nesses nossos vícios? Vamos fazer justiça? Vamos tentar reparar esses erros? Cabe a um de nós pensar nisso, porque nós estamos aqui justamente para pagar, para ser justos. Mas Deus está sempre nos dando oportunidade. E nós? Estamos dando oportunidade àqueles que convivem conosco? Lá nas nossas moradias, com as nossas companheiras, nossos companheiros, nossos filhos, nossos pais. Nós perdoamos? Nós estamos sendo justos? Estamos tendo paciência quando eles cometem algum erro? Temos paciência de orientar, de ajudar, de ensinar? Aí começa a justiça. Justiça das aflições. Reparar nossos erros, mas com fé, com coragem, com otimismo. Que quando vir alguma coisa a nos atrapalhar na nossa caminhada, que nós tenhamos força, coragem e resignação. É difícil? Muito. Muito difícil. Mas nós temos que ter uma fé segura. Ir buscar sempre o conhecimento, para nós poder ter o equilíbrio. E que quando nós chegarmos na espiritualidade, aqueles nossos mentores vêm e batem nas nossas costas e vão dizer, parabéns, conseguiste pelo menos a metade de um dos teus vícios, sanar eles. Só a metade. E que bom, né? Se nós chegarmos lá e conseguir, pelo menos, reparar um desses vícios. Justiça das aflições.
quem tem que fazer essa justiça somos nós. E buscar o nosso equilíbrio. Vamos tentar, vamos ter força, fé e coragem. É o recado da noite de hoje. Tinha mais alguma coisa, mas eu não quero passar para o próximo que vai vir aqui falar sobre causas atuais das aflições. Tentei não passar, para deixar ele passar semana que vem. Uma boa noite a todos. Sejam muito felizes. Bom retorno aos seus lares, com muita paz no coração. Que assim seja.